Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. E nós vamos, regravar as videoaulas do 1 ao 5, tá bom? Porque essas aulas, infelizmente, foram perdidas e eu estou regravando elas em um resumo para que vocês possam, quem não conseguiu acompanhar os vídeos de 1 a 5, então vai acompanhar agora, tá bom? Então, nós iniciamos falando sobre a pessoa divina do Espírito Santo, que é muito importante, porque talvez seja a pessoa menos compreendida da Trindade. Essa incompreensão produz, infelizmente, muita confusão no cristianismo, viu? Vamos falar sobre o relacionamento entre o salvo por Jesus Cristo e o Espírito Santo, claro. Então, antes de nós iniciarmos o estudo, propriamente dito, sobre o Espírito Santo, vejamos algo de suma importância acerca do relacionamento entre o salvo por Jesus Cristo e o Espírito Santo. O relacionamento entre o salvo por Jesus Cristo e o Espírito Santo deve ser o mais íntimo e estreito possível. Você leia Gálatas capítulo 15, verso 16 a 25, para vocês entenderem. Todavia, o cristão há de colocar-se no seu devido lugar, para que não haja qualquer pretensa inversão de valores, visto que, quando isso acontece, o cristianismo é grandemente prejudicado. Como verificaremos mais adiante, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus com todos os seus atributos. Dessa forma, o Espírito Santo não é, como querem alguns, uma força, um poder ou uma influência que possa ser possuída ou dominada por qualquer artifício, nem a bel prazer de quem quer que seja. Ao contrário, o cristão é que pode e deve ser possuído pelo Espírito Santo, para que toda a honra e glória pertençam a Deus em tudo que for realizado. Por isso, o crente deve entregar-se passivamente ao Espírito Santo para ser por ele possuído, a fim de facilitar, através da sua entrega, a realização da obra de Deus. Você conhece aquele ditado: Deus habita em meu coração, eu sou a casa do Altíssimo, eu sou a morada do Espírito Santo. É desse tipo de possessão que eles estão fazendo, tá? É o Espírito Santo habitar em nós, tá bom? Algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento nos contam de algumas pessoas possuídas pelo Espírito Santo, que é Sansão, em Juízes 14, 56, e Saul, 1 Samuel 10, verso 10, e capítulo 11, verso 6, e Davi, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, tá? Nessas passagens, os personagens foram possuídos pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, bem como foram usados como instrumentos, porém, para que Deus realizasse alguma obra. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, poder ou influência ao cristão, só caberia aprender a apoderar-se dessa força, desse poder ou dessa influência para realizar um ótimo trabalho. Porém, o Espírito Santo é pessoa. Não é uma simples pessoa. O Espírito Santo é pessoa divina, ou seja, é Deus. Por isso, para que o trabalho do Espírito Santo seja executado normalmente, o crente em Jesus Cristo há de submeter-se ao Espírito Santo como instrumento submisso e dócil. O que declaramos acima é o segredo para uma vida cristã vitoriosa, qual seja a entrega pessoal do crente ao Espírito Santo para que este o dirija e o use segundo a sua soberana vontade. Quando o crente age desta forma, a Igreja de Jesus Cristo é beneficiada. O crente também, além de Deus ser glorificado por intermédio do cristão.
Então, em relação à personalidade do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada atribui sobejamente características pessoais ao Espírito Santo, sem, contudo, dizer que possui corpo humano como bem, como todas as subdivisões internas e externas que o compõem, visto que todas essas divisões e subdivisões ou órgãos pertencem apenas e tão somente ao corpo da pessoa humana. Portanto, o que caracteriza o Espírito Santo como pessoa não é um corpo físico, pois não tem, mas as suas características pessoais, quais sejam inteligência, afeição e vontade. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem o poder de pensar. O Espírito Santo ensina porque só uma pessoa pode pensar e ensinar. Você vai ver em Lucas capítulo 12, verso 11 e 12 e João 14, verso 26. O Espírito Santo ajuda e intercede porque só uma pessoa pode pensar em ajudar e interceder. Você vai ver em Romanos 8, verso 26. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem o poder de sentir. Em Romanos capítulo 15, verso 30. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem o poder de querer. O Espírito Santo conduz ou leva alguém a algum lugar porque só uma pessoa tem o poder de querer conduzir ou levar alguém a algum lugar. Você vai ver em Mateus capítulo 4, verso 1, Lucas capítulo 4, verso 1. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem consciência própria. O Espírito Santo sente-se traído por uma mentira porque só uma pessoa tem consciência própria. Ou seja, tem o poder de pensar em si mesmo e dizer, eu fui traído. Atos capítulo 5, verso 4. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem direção própria. O que as pessoas, o que nós vamos ver agora nessas passagens bíblicas, nos mostram, aconteceu porque só uma pessoa pode dirigir-se a si mesma e resolver consigo mesma ir a algum lugar. Você vai ver em Mateus capítulo 3, verso 16, Marcos capítulo 1, verso 10, Lucas capítulo 3, verso 22 e João capítulo 1, verso 32 e 34. Com todas essas provas bíblicas, não há dúvida, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, mas pessoa divina do Espírito Santo, Ele é Deus. O Espírito Santo é onipotente. A onipotência é um atributo natural de Deus. Você vai ver em Mateus capítulo 1, verso 18 e 25 e 18 e 20. Marcos capítulo 13, verso 11. Lucas capítulo 4, verso 1. E capítulo 12, verso 11 e 12. E Atos capítulo 2, verso 4. E capítulo 16, verso 6. E 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. O Espírito Santo é onipresente. A onipresença é um atributo natural de Deus. Você vai ver em Salmo 139, capítulo 7, verso 7, verso 12. O Espírito Santo é onisciente, a onipotência é um atributo natural de Deus. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e verso 11. Os atributos são declarados nominalmente, porém as ideias são claríssimas. Comparemos a passagem bíblica de Isaías capítulo 3, verso 8 e 10, com Atos capítulo 28, verso 25 e 27. Na passagem de Isaías, quem fala é Deus. Porém, na passagem de Atos, Paulo atribui o que está escrito ao Espírito Santo, sem distinção alguma. Em Jeremias capítulo 31, verso 33 e 34, e Hebreus capítulo 10, verso 15 e 17, constatamos a mesma situação. Na passagem de Jeremias, quem está falando é Deus. Já na passagem da carta aos Hebreus, é o Espírito Santo que fala, também sem nenhuma distinção. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, o Espírito Santo sempre existiu, visto que por ser Deus é eterno. Contudo, a sua ação entre o povo de Deus, antes e durante o Antigo Testamento, é um tanto quanto diferente da sua atuação nos dias do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ainda que o povo de Deus se beneficiasse com a ação do Espírito Santo, podemos ver que sua ação direta sobre o povo de Deus
não era geral, total, mas localizada e quase que individual. Vejamos alguns exemplos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Veja bem, alguém em quem há ou está o Espírito de Deus. Você vai ver em Gênesis 41, verso 38, Números 27, verso 18, Salmos 151, verso 11, Ezequiel, capítulo 2, verso 2 e capítulo 3, verso 24. Alguém cheio do Espírito de Deus. Êxodo, capítulo 31, verso 3. Alguém que repousou ou repousa ou veio o Espírito de Deus. Número 11. Números, livro de Números, 11, verso 26. Capítulo 24, verso 2. Juízes, capítulo 3, verso 10 e capítulo 11, verso 29. 1 Samuel, capítulo 19, verso 20. 2 Crônica, capítulo 15, verso 1 e capítulo 20, verso 14. Alguém revestido pelo Espírito de Deus. Juízes, capítulo 6, 34, 2 Crônicas, capítulo 24, verso 20. Como podemos ver nas passagens bíblicas do Antigo Testamento, sempre há destaque da pessoa ou grupo de pessoas quando da ação do Espírito Santo na mesma ou através da mesma. Porém, esse não era o plano de Deus para sempre. É o que podemos entender na profecia de Joel. Em Joel 12, verso 28 e 29, ratificada por Jesus Cristo, em João capítulo 7, verso 38 e 39, e Atos 1, verso 45, 8. Em cumprimento da profecia de Joel, a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento é muito diferente. Após o dia do Pentecostes, imediatamente posterior à ascensão de Jesus Cristo ao céu, o Espírito Santo é dado a todos os filhos de Deus e age indistintamente sobre e em todos os salvos por Jesus Cristo. Você vai ver em Atos 2, capítulo 14, e verso 14 e 21. Em virtude disso, no Novo Testamento, o relacionamento entre o salvo por Jesus Cristo e o Espírito Santo é muito mais íntimo do que pode parecer à primeira vista. O relacionamento é tão íntimo que o Espírito Santo é dado e habita em todos os salvos por Jesus Cristo, de tal forma que o Filho de Deus passa a ser o templo do Espírito Santo. Você vai ver em Romanos capítulo 8, verso 9 e 11, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, capítulo 6, verso 19, capítulo 12, verso 13, Gálatas 13, verso 25 e Efésios capítulo 1, verso 12 e 13 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8. Entretanto, ainda que o Espírito Santo esteja indistintamente em todos os filhos de Deus, é bem verdade que usa cada um segundo a sua vontade, bem como para o bem do reino de Deus espalhado em toda a face da terra. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. É bom que seja assim, pois, pelo menos em tese, evita toda sorte de competição na igreja de Jesus Cristo. Então, nós vamos parar esse vídeo por aqui, que já chegou ao seu limite. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo na obra da redenção. Fiquem com Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?